Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite. A paz esteja entre nós. E roguemos mais uma vez a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, para que nos envolva com o seu amor. Eu agradeço essa oportunidade, muito embora hoje atropelado pelo Pedro, mas que me traz muita alegria de mais uma vez servir a esta casa, que nós já estamos com ela desde o seu nascimento, né? E trouxemos então como tema da nossa conversa esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Esse é o penúltimo, que fala sobre a oração, sobre a prece. E o último capítulo é uma coletânea de preces. E é muito importante a prece, sabe? Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu comecei a aprender uma questão de coisas, ou seja, ver a realidade das coisas do Evangelho e inclusive da prece. É interessante que à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos aprendendo e vamos começando a ver a realidade das coisas. Porque até então a prece para mim era algo que a gente deve fazer quando levanta, quando deita. E quando a coisa está ruim, a gente faz. Quando está boa, a gente esquece. Mas a prece é algo muito importante. Eu aprendi isso na doutrina espírita, mas importantíssima mesmo para todos nós, para todo religioso. Estamos falando aqui para os espíritas, mas todo cristão, todo religioso, ele deve fazer o uso da prece, né? Porque a prece, ela nos sintoniza com Deus. Olha, veja só, a prece nos sintoniza com Deus. Hoje podemos falar até o que está na moda, ele nos conecta com Deus. O WhatsApp para Deus é a prece. Então é algo que nós vamos conversar e vamos aprendendo um pouco, ou seja, revendo, né, algumas coisas. Não é um estudo profundo, mas onde nós buscamos trazer a importância da prece para a vida de cada um de nós. Porque não é simplesmente aquela coisa, eu vou fazer uma prece por obrigação. E nós vamos ver mais adiante, né, porque no Sermão do Monte, está no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina o povo a orar. O povo, porque naquela época, hoje alguns ainda pensam assim, que só os sacerdotes é que têm essa conexão com Deus. Aí Jesus coloca ali a oração ao alcance de qualquer indivíduo. Eu disse qualquer indivíduo, é isso mesmo que Jesus disse. Porque às vezes nós, como um indivíduo é sacerdote, Deus vai me ouvir? Claro que não, eu só ouvo sacerdote. E hoje a lógica, nós todos já temos uma inteligência um pouco melhor, nós já podemos entender que não é desse jeito que funciona. E Jesus ensinou o povo a orar, e Kardec, né, com auxílio da espiritualidade amiga, nos ensina a importância da prece para as nossas vidas. Nós vamos, como introdução, ler um pouquinho aqui. Isso está no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, espírito, através do Divaldo Franco. E o livro tem um contexto, né? Isso aqui está dentro do contexto do livro. Manuel Filomeno de Miranda observou uma pessoa orando. Essa pessoa estava num momento muito difícil da vida. Ou seja, ele não era uma pessoa... não era uma pessoa santificada, não. Ele era uma pessoa que tinha cometido um erro muito grande. E no momento da oração, ele orando, né, foi quando a espiritualidade
espiritualidade pôde ajudar essa pessoa que, durante todo o trajeto da história, nós vamos ver que ele acaba se modificando, se tornando uma pessoa realmente melhor, mais forte, diante da tentação que ele trazia consigo. E ele vai dizendo assim: quando o ser humano se aperceber das infinitas possibilidades de que dispõe através da oração, conceder-lhe-á mais atenção e cuidados. Força dinâmica, responsável pelo restabelecimento de energias, é constituída de vibrações específicas que penetram o orante, mantendo-lhe a vinculação com as fontes inesgotáveis de onde procedem os recursos vitais. Veja que ele já observando algo que a prece faz por aquele que ora. Em razão da intensidade do hábito a que o indivíduo se permita, torna-se valioso instrumento para a conquista da paz e a preservação da alegria, nele instaurando um estado de receptividade permanente das vibrações superiores que se encontram espalhadas no cosmos, preservando-lhe a saúde, gerando-lhe satisfação íntima e proporcionando-lhe inspiração nas mais variadas situações do caminho evolutivo. Eu já falo o que a prece pode trazer para o indivíduo, mas vejamos aqui que ele fala intensidade do hábito, porque de vez em quando eu rezo, aí quando a coisa está feia eu vou lá dar uma rezada. Não é assim, a prece tem que ser um hábito. E aos poucos nós vamos conversando, falando desse hábito da prece, que eu acredito que a maioria de nós aqui faz a prece todo dia e toda hora, e não sabe que está fazendo uma prece, né? Mas é para manter essa sintonia, né, com a divindade. Como consequência, nenhuma louvação, rogativa e gratidão expressa através da prece fica sem resposta adequada, desde que os sentimentos acompanhem o curso oracional. Praticamente isso aqui é uma síntese do que nós vamos conversar durante a nossa conversa, né? Então, já começamos a entender aí, porque é exatamente isso, né? A prece traz algo para o indivíduo, e aqui nós vamos falar muito sobre a prece individual, né? Porque temos a prece coletiva, como foi dito, isso é uma coisa, agora é a prece individual. Essa prece pode manter cada indivíduo conectado com a divindade. E agora, essa parte ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está lá, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. No Sermão do Monte, Jesus ensina o povo a orar. E olha o que Jesus... Primeiro, Jesus, ele começa a falar algo que nós não devemos fazer. Então, ele diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer a oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. A recompensa da vaidade. Não faz, Jesus já indica aí para que nós não façamos a prece com vaidade. E com certeza naquela época, as pessoas, aqueles sacerdotes que oravam, eles oravam em pé nas sinagogas ou nas esquinas, e fazendo poses, e falando palavras bonitas, se exibindo, porque muitos cobravam para orar. Eles cobravam, né? Principalmente das viúvas, porque mulher não podia orar, porque Deus não ouvia mulher naquela sociedade. As mulheres não tinham voz nem vez. Mas hoje já aprendemos um pouco. As mulheres agora dá bronca na gente, não. Eu e Pedro, nós já levamos bronca hoje. Né? Então, mas naquela época isso não acontecia. Né? Então, o sujeito não podia orar, só os sacerdotes. E tinha
Aí tinha aquela questão da vaidade, né? É uma questão da vaidade. Então não façamos a prece por vaidade. Eu, quando cheguei na doutrina espírita, era uma coisa chata. Chegasse aqui na casa do Pedro, daqui a pouco o Pedro falou, podia fazer oração, eu já ficava vermelho. Porque você vê pessoas fazendo oração, uma pessoa com um vocabulário melhor, uma voz, né? Então o sujeito parece que Deus ouve melhor ele do que nós. Né? Quando na verdade nós vamos ver que não é assim que funciona. A doutrina espírita nos ensina que muitas das vezes o sujeito com um vocabulário bonito, mas o seu sentimento não acompanha o vocabulário. Né? Aí Jesus continua dizendo, aí ele explica como fazer a prece. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Primeiro aqui, olha, entra no teu quarto. Será que a gente só pode rezar no quarto? Né? Isso era uma expressão usada, porque isso são traduções, né? É muito difícil, não existe. É muito difícil daquela... Imagine o hebraico de 2000 anos atrás, depois traduzido para o grego de 2000 anos atrás e para o latim de 2000 anos atrás também. Então, era muito difícil, né? Não havia os recursos da gramática que existe hoje, né? E, então, entrar no quarto, quer dizer, falar da intimidade. O quarto é o íntimo, a intimidade do indivíduo. Por isso que ele não fala, fechando a porta do quarto, cara, e fechando a tua porta. Quer dizer, você se isola, nesse instante, é esquecer o mundo. Veja que Jesus está ensinando a orar. É exatamente isso que... Né? E ele nos convida aqui a fazer uma introspecção, que a introspecção é você fazer como se fosse uma fiscalização, olhar para dentro de si mesmo, ver o teu íntimo, né? Observar o teu próprio íntimo. Né? Então é isso, é entrar para dentro de si mesmo. Né? Por isso ele fala, fechando a tua porta, que aí você não está mais ligado ao mundo. Ora, teu Pai que está lá no segredo, exatamente dentro de nós, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Quando nós começamos a entender isso, então nós já vemos que nós não precisamos, nada contra não, porque eu não nasci espírita, eu nasci umbandista e na Umbanda a gente usa altares e tantas outras coisas, símbolos, entende? Não é isso. Só que quando nós começamos a entender isso, nós não precisamos de mais nada exterior, porque eu tenho que orar para dentro, né? O altar cada um de nós traz dentro de si. Né? Nós vemos aqui, que isso está em Lucas 17, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, Jesus, né? Jesus foi interrogado pelos fariseus e respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável, quer dizer, você não vai ver ou ouvir. Né? Não se poderá dizer reino aqui e ele ali, quer dizer, não está nem aqui no reino aqui nosso, né? na terra, na vida material, nem em nenhum lugar do espaço. Não separa ele aqui, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, olha, Jesus também já falando, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Né? Não é algo externo, né? Não é algo externo que está. Né? Então nós ainda precisamos às vezes de referências físicas, mas o reino está dentro de nós. Né? O altar diante do qual nós devemos orar, está dentro de nós. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Aí ele fala mais uma coisa, que nós não devemos fazer. Não devemos, ele recomenda que não se faça, né? Nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe o pedirdes.
portanto, orai dessa maneira. Aí ele ensina a oração dominical, né? O Pai Nosso. Né? E aí ele pede para que não sejamos prolixos. Né? Prolixo, que é uma pessoa que fala muito para não dizer nada ou muito pouco. Né? Eu tenho um exemplo, eu tenho um amigo que ele é prolixo demais. Para você conversar com ele, você tem que ter tempo. Entende? Você pergunta, ele chega e pergunta, poxa, mas que camisa bonita, onde você comprou? Rapaz, olha, eu estava indo para a cidade, mas eu ia lá para o Quitandinha, na casa de um amigo. Você sabe o Manão, aquele que morava em Correia, né, e era casado com a filha do fulano lá do Carangola. Aí, olha, e você até ele dizer que ele entrou na loja e comprou a camisa, você vai levar o dia inteiro escutando ele. Isso é ser prolixo. Tem pessoas que falam, né? Palavreado excessivo. Então, a oração, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, falando, Pai, me abençoa nesse instante, isso é uma oração. E nós vamos ver que isso é uma oração. Que não depende de palavras, não depende de falar muito. Às vezes, quando eu comecei a ser espírita, eu ficava de polêmica com os outros, então, meus amigos evangélicos, mas vocês ficam gritando para rezar, Deus não é surdo, e tal, essas coisas assim, né? Mas não tem nada a ver. Né? Nós vamos ver que, né, a oração ela tem algo muito importante nela. Então, tanto faz a oração do evangélico como de qualquer outro, ela tem validade. Né? Aí ele dá para nós a oração do Pai Nosso, né? Ela pode-se fazer uma palestra, ou talvez até um seminário só com essa oração. Ela contém tudo o que nós precisamos. Por isso Jesus falou, ele tem uma síntese. Aí o indivíduo vai falar e começa, fica meia hora. Lá na casa a gente costuma ver o Pedro chegar, Pedro, faz a oração. Eu sei que o Pedro ele é rápido. Mas tem gente que quando ele começa a fazer a oração, a gente perde o ônibus. Ele vai repetir tudo que o orador disse, não sei o quê, falar um monte de coisa. Será que ele não vai falar assim, seja, meu Deus do céu? Porque nós precisamos, né, para se conectar a Deus, precisa de um monte de palavras. E quando alguém pedir, algum de vocês, para fazer a oração, procure não tomar tempo. Antes da palestra e depois, não tomar muito tempo. Não é legal, você tem que falar 10 minutos. Não, você tira o tempo das pessoas. Né? Então, aí está essa oração. Só para não falar que não falamos nada, né? Aqui Emmanuel fala algo muito importante aqui. Pai nosso que estás nos céus. Aí nós já sabemos que o céu é dentro de nós. Né? Então, Pai nosso. Aí Emmanuel fala que quando o indivíduo, que essa oração não permite o egoísmo. Você não pode falar, meu Deus. Pai nosso, ou meu Pai, né? Pai nosso. Aí ele fala algo que eu nunca esqueci, que eu não lembro onde está escrito, mas ele fala sobre essa oração, né? Que quando o indivíduo vai fazer a oração dominical, ele fala Pai nosso, ele eleva consigo toda a humanidade. Aí, rapaz, quando você estuda mais um bocadinho, não é só a humanidade, o nosso sistema planetário, toda a galáxia, o universo inteiro. Né? Porque ele é o princípio de todas as coisas. Né? Então, veja só a importância. Olha o que Jesus deu para nós. Nós costumamos encontrar por aí a oração do Pai Nosso, feita não sei aonde, coisa e tal. A oração do Pai Nosso original é essa aqui. As outras são imitações, ou alguém que quer modificar, tem gente que modifica, fala uma coisa, fala outra. Mas a oração do Pai Nosso ela é simples. Né? Olha o que Jesus falou, não é a multiplicidade de palavras. Né? Porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas se Ele sabe que nós precisamos, para que eu preciso orar? Então, porque Ele precisa da nossa permissão. Olha só, Ele precisa da nossa permissão. Porque nós temos o livre-arbítrio, embora relativo, mas temos. Então Deus quer que nós peçamos a Ele que Ele interceda em nossa vida. Lembra do Jesus? O que queres? Ele chegou lá, o sujeito estava cego. Para que ele vai perguntar ao sujeito o que queres? Se ele sabe que o cara está cego, ele quer enxergar. Se ele está leproso, ele quer ficar limpo.
Mas Jesus pergunta, o que queres? Porque precisa da vontade do indivíduo para que ele agisse no indivíduo. Ele não podia chegar aqui e escolher, vou lá, vou curar aquele fulano. Não era assim. A pessoa precisa querer, né? A vontade do indivíduo é respeitada, né? Seu livre-arbítrio. Por que e para que Jesus ensinou o povo a orar? Aqui nós colocamos um texto aqui, né? Que Jesus sabia que aquelas pessoas traziam em si mesmas doenças e enfermidades psicossomáticas que são causadas ou agravadas por estresse psíquico. A preocupação de Jesus, ele já sabia que a humanidade é assim, né? Isso continua acontecendo. E as pessoas às vezes entram até em depressão, até porque não tem o hábito de orar. Agora, Pedro, enrolei aqui. Revoluciona os costumes, colocando a sintonia com Deus através da prece ao alcance de qualquer pessoa. Naquele momento, dava a todos uma instrução que os possibilitava de entrar em sintonia com a divindade e, ao mesmo tempo, ampliar sua capacidade cerebral. Porque, por isso que ele falou, não são as palavras, é o pensamento. Né? É o pensamento. E com a pessoa, quando começa a orar, nessa introspecção, ele começa a desenvolver o seu raciocínio, uma série de coisas, a sua psique, como se costuma dizer hoje. Bem, aqui nós temos aqui 4 exemplos de prece, né? Muçulmanos, né? Os islamitas, os judeus, umbandistas e essa moça representando os cristãos de uma maneira geral. Aí eu vou fazer uma pergunta também para vocês, que eu sei a resposta. Qual dessas preces Deus ouve melhor? Aí, porque se eu sou espírita, mas se eu já fui umbandista, Deus não me ouvia, né? Então, nós vamos agora lá no capítulo do Livro dos Espíritos, né? Da Lei de Adoração, a parte 3ª, capítulo 2. Esse capítulo ele é muito importante. Então ele tem um subcapítulo chamado A Prece, né? Mas ele é todo importante. Aí aqui, onde Kardec pergunta aqui, agrada a Deus a prece? Ele aproveitou a espiritualidade e quis saber, será que a prece é agradável a Deus? E olha a resposta. Eu fiquei surpreendido com essa resposta. A doutrina espírita me surpreende todo dia, né? E quando eu cheguei aqui no estudo, eu falei, não é possível. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Às vezes nós estabelecemos preconceitos. Não, aquele fulano lá, porque reza dessa forma ou daquela forma. Aí a gente acha que está errado. Estamos falando aí de outros religiosos. Às vezes nós estamos com um problema na nossa casa, isso acontece com qualquer pessoa, estamos com um problema. Aí eu tenho lá aquela vizinha que ela é católica, né, fervorosa, e ela chega na minha casa e fala, poxa, vocês estão com problema? Olha, eu vou na igreja, nós vamos rezar um texto, pedir a Nossa Senhora que interceda na sua doença, no seu problema. Vocês acham que Deus não vai ouvir? Porque eles vão rezar Ave Maria várias vezes, vários Pai Nosso contando as continhas? Né? É claro que não, porque que vale a intenção. Aquelas pessoas sabem rezar assim. Eu tenho, aliás, eu tenho até parente, eu mesmo, eu não digo que eu não sou umbandista, né? Mas eu nasci na Umbanda. Então o indivíduo chega lá, eu vou levar teu nome para o terreiro, olha lá tem um preto velho que eu vou pedir a ele para que ele abençoe vocês aqui. Vocês acham que Deus não vai ouvir? Porque é o preto velho lá no terreiro? Ou porque é o padre, ou porque é o pastor? Né? Claro que Deus ouve, que está aqui. Né? A intenção é tudo. Essa aqui resolve todos os problemas.
aí eu já deixei de ter raiva dos espíritos. Entendeu? Porque quando eu era um bandista, que eu nasci, meus pais eram bandistas, e meu filho mais velho continua um bandista, e eu tinha um pé, isso faz um tempo, não tanto assim, mas faz um tempo, né? Os meus amigos espíritas falavam assim, você ainda continua naquele baixo espiritismo? Veja, aí eu ficava danado da vida, né? Agora chegou a época de Cosme e Damião, né? E aí tem os IBGs, aquela coisa, as comidas para que bala, distribui bala. Esse senhor, ele já é desencarnado, ele era do Jesus e Maria. Um dia nós trabalhávamos na mesma indústria, nós estávamos saindo juntos, no dia 27 de setembro, e aí saía a ignorância. Aí ele lembrou que eu era um bandista. Não, mas ele quis remendar, mas não dava jeito. Entendeu? Aí quando eu passei a ser espírita mesmo, em 1994. E aí eu comecei a estudar e encontrei essas pérolas. Eu falei, aqueles irmãos, eles não estudaram a doutrina espírita. Porque quando você chega nisso aqui, você respeita a todos que estão em prece, fazendo por isso que eu concordo que nós já fomos lá no Jesus e Maria, o pessoal estava saindo da reunião mediúnica e vinha passando um casal evangélico. E eles escutaram o homem falar para a mulher, os satanistas já estão saindo. Eu admito que eles falam isso, dou todos os direitos de falar isso. Agora, um espírita falar mal de outro religioso, ou falar algo semelhante assim, aí eu já não admito, porque é uma questão minha. Porque você tem muito conhecimento, gente. Certo? É muito conhecimento. Eu ainda não conheci tudo, mas eu me sinto, eu acho que eu tenho mais conhecimento do que eu suporto. Eu fico deslumbrado diante dessas respostas. E ele continua dizendo, assim preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. E ele continua, Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? O que caracteriza ela? A prece é um ato de adoração. E nesse mesmo capítulo, a primeira questão é essa aqui. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, a adoração, né, que nós podemos fazer é essa prece íntima. Né? É um ato de adoração. É quando nós realmente nos aproximamos de Deus, porque naquele instante é nós e Deus, lá dentro de nós mesmos, como já vimos anteriormente. Orar a Deus é pensar nele. Isso está no capítulo 27, no item 9. Só tirei essa frase aqui. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. O título aqui, a prece é uma transmissão de pensamento. Realmente, a prece é uma transmissão de pensamento. Então, as palavras, porque daqui a alguns milhões de anos, nós já estaremos conversando apenas com, pode ser até antes, Pedro, mas vou ter milhões que é para não criar expectativa. Né? Então, nós já estaremos sintonizados uns com os outros pelo pensamento. Né? Pelo pensamento. É aproximar-se dele, né, de Deus. Estamos ainda muito longe, evolutivamente falando, da possibilidade de conhecermos a intimidade divina. Porém, a prece é um exercício que possibilita o indivíduo de expressar-se espiritualmente, fato que o aproxima da divindade. Quer dizer, a prece, essa expressão, é o espírito. Tá? E Jesus falou lá para a samaritana, né, que Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. É pôr-se em comunicação com ele. Comunicar é saber, é fazer saber, tornar comum, participar. Né? Eu estou comunicando, tornando comum a minha maneira de pensar, ou como eu me expresso, comum a todos. Né? Então é isso.
Aí entra, nós já falamos isso, não é comunicar para Deus se ele sabe, não. Exatamente, Deus precisa, entre aspas aqui, uma maneira de se falar, né? Precisa que eu me comunique a ele o que eu quero que ele faça por mim. Ou aquilo que eu acho que deve ser feito. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então, isso, por exemplo, lá na oração do Pai Nosso, essas 3 coisas já estão contidas. Louvar, pedir. Louvar, normalmente, quando nós elevamos o pensamento a Deus, Deus, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso de amor e bondade, justiça infinitas, misericórdia. Aí cada um faça a sua, expresse a sua maneira de ser. É aquela intimidade, nós já estamos, aí nessas alturas, já estamos íntimos de Deus, nós sabemos que através da prece, Ele vai nos ouvir, porque nós estamos falando com Ele. Eu coloquei aqui esse texto de Emmanuel, né? Está no livro Vinha de Luz, ele é bem maior, mas eu coloquei aqui porque é muita coisa para se ler, né? E onde ele fala, a prece recompõe. Aí eu coloquei apenas uns trechinhos para que a gente possa falar sobre ele, né? Palavras de Emmanuel. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então, veja, eu coloquei isso aqui sobre Emmanuel, que sempre, eu não sei, a gente não consegue, às vezes, falar alguma coisa sem falar de Emmanuel, né? Esse Espírito que ele esteve ali frente a frente com Cristo, e a partir dali a vida dele nunca foi a mesma. E hoje ele nos dá essas pérolas, né? E particularmente aqui, a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio, né? Então, a oração serve para cada um de nós buscar o seu equilíbrio, né? Buscar estar dentro da vida, não só de uma forma egoísta, mas fortalecido para poder servir a vida. Isso é outra coisa que talvez o que nos impede que nós façamos prece mais frequentemente, porque na maioria das vezes somos egoístas. À medida que o tempo vai passando, eu vou aprendendo a ser menos egoísta. E orar pedindo, se eu pedir fortalecimento para a minha pessoa, deve ser para que eu possa realizar algum trabalho em benefício de alguém ou de todos. E é assim que, para isso que nós devemos orar. E eu trouxe aqui mais uma passagem desse livro, Dicionários da Luz. Foi quando ele foi editado pela primeira vez, a primeira edição, né? 1945, capítulo 6, a oração. Elucidações de Alexandre sobre a prece. Alexandre, normalmente, é aqueles que o André Luiz está sempre em aprendizado, né? Então, era, no momento, o mentor deles, né? Eu também não coloquei todo o livro, né? Toda a coisa, alguma coisa, mas já está um pouco longo. E não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Vampirismo, quando nós vamos estudar sobre obsessão, vampirismo é quando é uma obsessão muito grave, quando o espírito, o perispírito de um espírito já está preso ao perispírito do outro e ele suga as energias do outro. Estou falando aqui de uma forma
bem simples, né? Isso precisa ser bem mais estudado, né? Então, eles estavam diante de um caso de vampirismo e André Luiz, poxa, e agora? Como é que faz isso? É uma coisa que não se resolve. Esse tipo de vampirismo não é tipo assim, vou tirar o espírito e levar embora. Não pode resolver, é difícil, né? Aí que entra a questão da oração. A prece, né? Ele fala, né? A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, poder e energia e poder. Eu destaquei isso aqui, ó. O que é a prece? Né? Vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. André Luiz, ele falava isso porque quem resolveu atenuar o problema era a esposa de um vampirizado, através da oração. Então, isso está no contexto do livro. Né? Em cada segunda, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que não nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. O momento da prece, a prece não vai ser usada só naquele direcionamento. Ela, digamos assim, ela sai pelo espaço. Os nossos pensamentos saem pelo espaço afora. Né? E vai atingir alguma coisa. Muitos de nós, porque é a questão de sintonia, isso aí é um outro assunto. Então, naquele momento que você sintoniza fazendo um pedido, digamos assim, uma energia relativa àquilo que você está pedindo, né, vai te envolver, né? Vai, entre aspas, resolver o problema, ou então te dar força. Nesse círculo de intercâmbio incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Porque naquele momento da oração, essa energia, nós somos, na verdade, uns transformadores. Nós absorvemos aquela energia, ela se transforma e vai atingir aquilo que nós queremos. Né? É isso que ele está falando. Né? Converte-se em fatores adiantados pela oração. Né? São esses que ele fala, esses trilhões de raios. Você imagina, nesse instante, Jesus, vamos falar só de Jesus porque nós conhecemos ele, que é mais perto de nós. Jesus ele não está apenas orando, ajoelhado no lugar, mas seu pensamento é uma oração. Então, quando nós rogamos a Jesus, dependendo da nossa condição e capacidade, nós vamos transformar as energias, ou seja, aqueles raios salutares que Jesus está sempre emitindo, transformar para favorecer aquilo que nós pedimos, normalmente para pessoas, para doenças, né? E que ele fala, além de tudo, cooperação em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Quer dizer, eu vejo a oração quanta coisa, né, que faz para nós. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Eu acho que isso aqui para mim é muito grave. Ó.
transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Por isso que Jesus ensinou o povo a orar, lá já 2000 e tantos anos atrás, porque é necessária essa sintonia com Deus. E à medida que nós vamos nos sintonizando, que nós vamos pondo em prática a oração, a prece, nós vamos nos tornando mais capazes de transformar esses raios, né, essas energias, em benefício para todos que estão ao redor de nós e para nós mesmos. Igual o Pedro é carpinteiro, para quem não sabe, né? Ele é carpinteiro. Então, quando ele está lá na carpintaria, você chama ele sai cheio de poeira lá de dentro, porque ele está mexendo com madeira. Se ele fosse pedreiro, ele estaria cheio de massa, né? E assim, quando nós estamos orando, né, é a mesma coisa, nós vamos ficar impregnados com aquelas energias. Por isso a importância de nos ligarmos sempre ao positivo, às coisas boas, porque as pessoas que estão sempre com pensamento negativo, elas realmente estão, se formos ver a sua indumentária psíquica, nós vamos ver que elas estão cinzentas, escuras, enfim, porque elas estão impregnadas com aquela energia negativa. Hoje em dia, agora nós estamos passando por um momento muito difícil, por causa dessa briga política. Então tem gente, inclusive eu vejo espíritas, o sujeito está se rasgando todo por causa de político. Eu estou torcendo por alguém, mas gente, se o outro torce pelo outro, aí tem esse negócio de direita e esquerda, eu não sei se eu sou, eu acho que eu estou em cima do muro. Então, para lado nenhum, certo? Porque a gente vamos orar, pedir a Deus para que a gente possa tomar boas decisões, né? Mas sem essa de ficar enraivecido, porque o outro pensa diferente. Não, vamos tentar tomar o nosso equilíbrio, para nós manter a nossa energia, pelo menos, não muito suja, não é, Pedro? Isso aí. Aí, Pedro, essa poesia. Mensagem Fraterna, é o título da poesia de Alda de Souza, né? Está no livro Parnaso de Além Túmulo, 1930, que foi editada a primeira vez. Isso aqui já é festivo, né? Que se fala. Alda de Souza, isso aí, espírito, né? Ela desencarnou, era muito novinha, uma menina mesmo, mas de um brilho na poesia impressionante. Essa poesia vai sintetizar a nossa conversa, o que nós falamos até agora, porque às vezes nós deixamos de orar porque achamos que Deus não respondeu. Nós deixamos de orar porque como eu devo orar? E ela vai falar exatamente aquilo que nós falamos, aquilo que Jesus ensinou, né, nessa sua poesia, né, onde ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Quando eu digo que ela sintetiza, né? Vou voltar aqui. Olha o que ela diz aqui. Veja que não é exatamente o que Jesus nos diz, né? Volve ao teu templo interno
a mais alta de todas as capelas. Então, a nossa intenção é que entendamos, né, que passemos a entender, né, que o grande altar está em nós mesmos, né, e que todos nós podemos, através desse altar, sintonizar com Deus. Né? Então, Deus, né, não está lá em cima. É muito comum quando a gente vai orar, a gente olha para cima, tem gente que abre até a boca para ver se cai alguma coisa dentro. Né? Então, na hora de orar, entrar para dentro de si mesmo, orar dentro do seu coração. E a mais, nós devemos orar sempre, todos os dias, toda hora, todo instante. Mas como é? Será que eu devo ficar o dia inteiro? Pai nosso que está no céu, santificado seja. Será que é assim? Porque nós vamos aprender no decorrer, que são muitas as lições no decorrer do nosso aprendizado na doutrina espírita, nós vamos aprender que a atitude no bem é a mais eficiente oração. Quando o indivíduo está fazendo o bem, ele está orando. Qualquer atitude no bem é a mais eficiente. E quando nós precisamos entrar em sintonizar, nós sentirmos a necessidade dessa sintonia, em qualquer lugar em que nós estejamos, a mais alta de todas as capelas, o nosso coração, vamos lá para dentro e vamos orar ali, né, pedir a Deus nosso Pai. E não precisa muitas palavras, nem falar alto, nem gritar, né? Basta levar um pensamento a Deus nosso Pai. Nós já aprendemos que a intenção vale tudo. Para Deus é o que vale a intenção. Né? E naquele instante, né? Pai, abençoa. Porque às vezes é um momento de aflição nossa. Ou abençoa o fulano, ciclano, esse instante que nós estamos passando. Né? Então, rogar a bênção do nosso Pai, né? Lá dentro de nós mesmos, né? Para que temos a certeza de que vai haver a resposta. Infelizmente, nós, como já falei, agora eu estou colocando nós, de uma maneira geral, nós somos muito egoístas e ficamos falando, querendo pedir coisas para nós mesmos. Aí eu vou lá fazer oração, tem lá a minha lista. Estou pedindo, eu quero um emprego para o meu filho, eu quero né? A minha mulher ganha na loteria, entendeu? Eu fico pedindo só coisas materiais. Eu preciso trocar de carro, Senhor, eu preciso de dinheiro, certo? Então são essas, nós somos realmente assim, nós precisamos nos ligar que nós somos assim, nós precisamos nos transformar em melhores. E que na hora da oração, que a oração seja bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes. É isso vai ser atendido por nós, né? Sem nenhum egoísmo. Isso não quer dizer que nós devemos pedir pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, companheiras, enfim. Por isso nós estamos juntos, né? Para pedir por eles também. E quando pedir para nós mesmos, pedir paciência. Eu acho que eu preciso pedir, depois eu vou orar pedindo paciência, pedindo, né, força, pedindo coragem, porque é o que nós precisamos. Né? Pedir que tenhamos bons pensamentos para que sigamos um caminho mais reto, né? Para não nos desviar para lá, não nos deixeis cair em tentação. Jesus mandou que nós pedíssemos isso, mas livrai-nos do mal. Né? Então, é para pedir isso para cada um de nós, mas não esqueçamos que ele também está lá, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não vamos esquecer de perdoar. No Sermão do Monte ainda, Jesus ainda comenta, se quando te fores colocar a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta e vai lá, se reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Que coloca aqui, ó, o intercâmbio social é mais importante com paz do que a oferta no altar, né? A verdadeira oferta é essa. Né? Então, eu mais uma vez agradeço. Eu não vou agradecer o Pedro porque ele me enganou. Então, mas eu agradeço aí o carinho,
o convite, o carinho de vocês por terem ouvido. Espero que alguma coisa do que aqui dissemos possa ter sido aproveitada. Muito obrigado e que a paz permaneça no coração de todos.